Partimos para a análise em estúdio com Catarina Caria, analista NAU, também Bernardo Ivo Cruz, especialista em assuntos europeus, e Miguel Faria, psicólogo forense, que se junta a nós através de Zoom. Muito boa noite a todos, obrigada pela presença para estarem connosco nesta emissão. Dr. Miguel Faria, comece por si. É um crime que choca toda uma comunidade, ainda para mais quando está relacionado com crianças, choca todo um país e até todo o mundo, se me é permitido dizer. Mas como é que se explica este crime às outras pessoas e concretamente às outras crianças? Como é que se diz aos outros meninos que aqueles que estavam naquele dia já não vão voltar? Bom, boa noite em primeiro lugar, agradeço o convite e aos membros do painel também. Como é que se diz, é uma pergunta com dois sentidos, quer dizer, como é que se diz, infelizmente é a crueldade dos factos que tem que se dizer. Se a pergunta é como é que se diz de uma forma que seja menos traumática, é muito difícil. Como disse, de facto, hoje em dia a violência está muito espalhada, mas a violência contra as crianças, em cada um de nós, continua a ter um lugar muito particular, nós somos especialmente sensíveis. E depois, para agravar isto, estas condições, como foi agora dito na peça, não tiveram motivações políticas, ideológicas ou religiosas. E, portanto, resta-nos o quê? As motivações pessoais. Mesmo as motivações pessoais, nós podemos dividi-las em dois grupos, as mais intrínsecas ou internas e as externas. Isto é, por exemplo, um homem que tenta assassinar a mulher porque ela lhe fez isto ou aquilo, temos aqui assim uma motivação externa. Nos outros casos, que parece ser, infelizmente, as motivações são mais internas. E aqui, assim, também podemos considerar duas hipóteses. Uma, entra de facto no foro da perturbação da saúde mental pura e dura, poderemos estar aqui assim perante uma situação de um ataque psicótico, enquanto tal completamente imprevisível, e isso é que é assustador, pode ser mais ou menos controlado, mas nunca no sentido de impedir a sua ocorrência. A outra hipótese, que também não deve ser descartada, não indo tão longe na questão da perturbação mental, encerra outro fator que é uma perturbação mais de caráter e de personalidade, no sentido de se tratar de aquilo que nós entendemos por uma personalidade antissocial. Note-se que as personalidades antissociais têm um largo espectro, não são todas suscetíveis de fazer isto, mas algumas delas levam, por um conjunto de fatores, se potenciam dentro do indivíduo uma sensação de exclusão, e isso pode ser o gatilho para depois passar ao ato em circunstâncias como estas, em que a partir de certa altura não há nenhuma cognição associada a isto, o que há é apenas o início de um ato e depois ele vai para aí fora até ter que ser muitas vezes parado. Quanto à questão de facto explicar, é muito difícil, até porque as crianças, e eu acho que não só as crianças porventura um pouco mais do que nós, ficarão com aquela noção da vulnerabilidade da ocorrência. Se isto aconteceu uma vez, como é que vai agora ser daqui em diante? Pode acontecer ou pode não acontecer, ou seja, temos um trauma do passado, daquilo que foi acontecido e vivido, e teremos também uma expectativa muito ansiosa em relação ao futuro, e nesse aspecto, de facto, elas têm que ser muito enquadradas, a nível das crianças, quanto à própria comunidade. O problema grande aqui, assim, é a explicação. E a explicação, muitas vezes, nós tendemos a explicar por fora de nós aquilo que não nos agrada, aquilo que é mau, e, portanto, é muito fácil culpar A, ou B, ou C, por estes ou por aqueles fatores. Mas o que é certo é que a densidade dos fenómenos que explica isto é muito mais larga. A questão aqui é tentar explicar ou tentar encontrar razões mais racionais, não é? No fundo, onde é que isso se encontra de tudo aquilo que acabou de nos dizer? É um lado muito emocional que invariavelmente está relacionado com este caso, mas racionalmente não há explicação para esta questão. É muito difícil enquadrar este conjunto de ações numa linha de conduta racional. Ela pode ser explicável por um conjunto de fatores, mas mesmo esse conjunto de fatores, embora nós, por exemplo, se é um caso de um surto psicótico, nós conseguimos perceber a sua gênese, o seu desenvolvimento e a sua passagem de impacto. Está explicado. Mas explicar isto no sentido de fazer as pessoas perceber, e até, além de perceber, conseguir um pouco tranquilizá-las é que é mais complicado. Lá está, porque falta, neste conjunto de ações, aquela racionalidade que é a nossa de todos os dias. Não há nenhum fator daqueles que nós utilizemos na nossa relação uns com os outros que se enquadre nesta linha de atuação. E isso é que torna as coisas um bocadinho mais complicadas.
Catarina Caria, é exatamente isto. Procuramos todos um lado racional para entender e para poder também avançar neste caso e tratar este caso, mas na realidade faltam os dados para jogar com esta situação. Boa noite, Patrícia, e boa noite também aos meus colegas de painel. Não só nos faltam dados para compreender, como também os próprios dados foram deturpados de forma a distorcer um pouco a realidade e, no fundo, ter aqui algum aproveitamento político, que é precisamente aquilo que a extrema-direita fez e que também veio, como sabemos, na sequência desta trágica notícia e deste trágico acidente. A extrema-direita aproveitou-se, criou uma narrativa de que quem cometeu este ataque era um migrante com tendências muçulmanas, um radical. Requerente de asilo. Foi essa a expressão que foi usada nas redes sociais e entre os manifestantes. E nós, entretanto, já sabemos, porque foi até, de acordo com o primeiro-ministro britânico, do interesse público revelar a identidade desta pessoa, que não é, que é aliás um cidadão britânico, natural do país de Gales, e que portanto não tem qualquer viabilidade esta teoria, que é não só uma tentativa de aproveitamento político, como também uma forma de perpetuar uma ideia de que os migrantes são perigosos, que a criminalidade no Reino Unido está a aumentar, porque é precisamente isto que a extrema-direita faz, aproveita-se do medo, exagera este medo e apresenta-se como a única solução a estas inseguranças e a estas frustrações. E, portanto, nós temos que acompanhar com muita atenção aquilo que são os dados transmitidos nas redes sociais, porque aí é que está, a extrema-direita sabe canalizar muitíssimo bem as redes sociais e o eleitorado nessas plataformas para transmitir esta mensagem. E isso sim é que é importante para percebermos a bigger picture, a imagem total desta situação. Exatamente. Professora Bernardo, este quadro total depois leva-nos também para um quadro mais preocupante ou não é? Porque, exatamente como a Catarina dizia, que houve um aproveitamento desta situação e houve um escalar de manifestações até à porta do Primeiro-Ministro e, portanto, foram detidas muitas pessoas e houve um incidente de grande repercussão. Isto é tudo muito perigoso. É tudo, boa noite, muito obrigado pelo convite. É tudo muito perigoso e é perigoso por várias razões. É perigoso por aquilo que a Catarina disse, é perigoso por aquilo que foi dito pelo Dr. Miguel Faria, mas é perigoso também porque há uma dissociação entre o que são os factos, que nós soubemos logo, não era um imigrante, não era um radical, não era um ato terrorista, não era um ato terrorista, nada disso. E, no entanto, a mensagem que passou, e passou pelas redes sociais, mas passou também muito acelerado ou muito propagado por pessoas como, por exemplo, Nigel Farage, que é líder do partido mais à direita no espectro político britânico, que é deputado, que levantou uma série de perguntas para as quais nós já tínhamos resposta, mas ele dava a entender que estaríamos perante mentiras que o governo e que a polícia colocava cá fora. Mas depois, quando foi o debate no Parlamento Britânico, no qual ele tem assento, às 6 da tarde do dia dos acontecimentos, o Sr. Farage, por simplesmente, não apareceu. E, portanto, entre debater no Parlamento, onde estas coisas estavam a ser tratadas, ou estar a mandar, perdão uma expressão, estar a mandar umas bocas na internet, o Sr. Farage preferiu ir mandar umas bocas na internet. Nesse debate, quer a Ministra da Administração Interna britânica, quer a sua contraparte conservadora, a Sra. Yvette Cooper e o Sr. James Cleverly, ambos disseram que temos que ter muito cuidado com as redes sociais. Temos que ser muito cuidadosos com aquilo que nós postamos ou repostamos nas redes sociais. As consequências daquilo que nós colocamos nas redes sociais estão à vista. Se me permitir só mais uma última coisa. As mudanças que nós temos estado a assistir na sociedade britânica não aconteceram de repente.
começou-se a sentir um deslaçar da comunidade britânica desde o referendo do Brexit, onde, por exemplo, uma deputada trabalhista chamada Jo Cox foi morta em plena rua por uma pessoa que, antes de a matar, disse nós queremos a independência do nosso país, e matou. Há um investigador português que trabalha em Oxford, do seu nome Vicente Valentim, que publicou o que começou por ser um artigo e depois transformou-se num livro, e que é talvez das mais interessantes explicações daquilo que está a acontecer, não só no Reino Unido, mas um pouco por todo o lado, com o surgimento destas reações de extrema-direita e afastar as pessoas que são diferentes, racismos, não queremos os estrangeiros, não queremos pessoas que não rezam ao mesmo Deus que nós ou que não comem as mesmas coisas que nós. O Vicente Valentim diz que estas mudanças não acontecem de repente. Não se muda a estrutura social de uma comunidade assim de repente. E, portanto, estes sentimentos já lá estavam. O que mudou foi com o surgimento desta extrema-direita, ou o ressurgimento desta extrema-direita mais vocal. O que terá mudado é as pessoas sentirem-se à vontade para dizer aquilo que realmente pensam, que antes não tinham. Sentir a liberdade e aceitação para isso. Já não têm o medo e aqueles limites sociais que existiam antes destas mudanças. E isso é razão para todos nós pensarmos. Porque se estes sentimentos estão lá nas comunidades, mas estão apenas, se quiser, tapados por uma camada de civilização e de boa vizinhança, é muito fácil, como se vê, que eles desapareçam e que as sociedades, mesmo sociedades muito integradas como a nossa, que não têm grandes problemas de integração, mas ninguém nos garante que o vírus não esteja lá. Exatamente, não passa a acontecer uma situação destas. Catarina, este jovem tem 17 anos, foi revelada a sua identidade por uma questão de interesse público. Faz sentido esta revelação? Bom, faz sentido sim, e precisamente para evitar estes motins ou para evitar a propaganda desta informação falsa. E se me permite, Bernardo, acrescentar, não só estes sentimentos já estão cristalizados ou já estavam cristalizados na sociedade britânica, como a própria elite política abriu as portas e, no fundo, trouxe estes sentimentos à discussão atual. E, portanto, há um livro muito interessante que fala precisamente sobre isto, que é a ideia de democracia que se erode, portanto, se destrói pelo topo, pelas elites. E são pessoas, precisamente como o Sr. Farage, que permitem que estas ideias sejam normalizadas, banalizadas. E isso gera violência. Peço que não percam este raciocínio, porque vamos fazer uma curta pausa e voltamos já a seguir para continuar a falar sobre este tema. Até já.